Situada no centro histórico de Salvador, na Praça Anchieta, a Igreja e Convento de São Francisco abrigam um rico acervo em estrutura e peças e, sem dúvida, é a mais bela e imponente da Bahia. A Caverna de Ouro realiza o ideal de igreja que surgiu em Lisboa e Goa no fim do século XVII e cristalizou-se como tradução magnânima do sentimento barroco, estilo da primeira metade do século XVIII que se contorcia para conjugar devoção e riqueza, Fausto e fé. A Ordem Franciscana na Bahia foi instalada em 1587. A princípio, os franciscanos estabeleceram-se em casas doadas por Dom Antônio Barreiros, terceiro bispo do Brasil, que também foi responsável pela edificação de uma pequena capela dedicada a São Francisco. Em 1591, iniciou-se a construção de um pequeno convento, que, o passar dos anos, revelou insuficiente para abrigar o grande número de religiosos que não paravam de chegar à Bahia. Em 1686, erigiu-se em plano grandioso o convento atual, sendo lançada a primeira pedra pelo governador de então, Dom Antônio Teles de Menezes, Marquês das Minas. A Igreja de São Francisco da Bahia, ao contrário de outros templos, já nasceu rica e monumental. Foi edificada em 1708, com doações das mais abastadas famílias baianas, para substituir a modesta capela, já arruinada pelo tempo. Em novembro desse ano, a primeira pedra foi assentada, na presença do então governador Luís César de Menezes e do arcebispo Dom Sebastião Monteiro David. Coube ao mestre Manuel Quaresma a responsabilidade de dirigir a obra, que durou 40 anos de empenho, dedicação e sacrifícios, ao fim dos quais ganhou a Bahia um monumento de indescritível beleza, símbolo de nosso orgulho, glória de nossa cultura. A consagração da Igreja, sentimento que o cristianismo exalta como reconhecimento divino, ocorreu em 1713, quando as obras estavam voltadas para a elevação dos púlpitos. A edificação do templo só foi concluída 10 anos depois, em 1723, com a finalização do frontispício em arenito e a instalação das cadeiras do coro. O laboroso trabalho em prol da obra divina prosseguia, e no período entre 1729 e 1732, o frei Álvaro da Conceição fez vir da ilha de Boipeba, na vastidão da Baía de Todos os Santos, as pedras para as colunas desse claustro de arquitetura espanhola. Arcos numerosos, sustentados por gigantescas colunas de pedra, ladeiam longos corredores com paredes revestidas de extraordinários painéis de azulejos especiais, encomendados de Portugal, que foram assentados em 1752, quando findaram as obras. No gênero, não há nada no Brasil que se assemelhe ao claustro do convento de São Francisco da Bahia. Um centro de convergência onde os frades se encontravam para, a sós, meditar e orar diante dos mistérios da via sacra. O claustro do convento de São Francisco já foi chamado Sermão dos Azulejos, ou, mais apropriadamente, Teatro dos Azulejos, pois que ali está dramatizada a comédia da vida humana, onde cada qual representa o seu papel, tendo o mundo como teatro. Deus é o autor, cuja providência distribui os papéis e os trajes. Os homens, os atores.
e a morte, a que desnuda igualmente a todos. Neste teatro, foram representados por um autor anônimo 37 quadros inspirados em passagens do poeta romano Horácio, cuja sabedoria, afirmavam escritores contemporâneos, em muito se assemelha às virtudes morais do cristianismo. Obra de inestimável valor, que inspira a reflexão e ensina duas palavras que servem como chave de leitura para todo o teatro moral que se desenrola no claustro: sabedoria e virtude, pois que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus, e as virtudes morais, pela qual se expressa a sabedoria, só podem ser praticadas com a ajuda da graça divina. A biblioteca tem decoração que merece especial apreciação. No seu centro, destaca-se o altar, cujo patrono é São Boaventura, considerado doutor da Igreja e luzeiro da Ordem Franciscana. Uma bela mesa de jacarandá do século XVII ocupa com imponência uma parte do salão, e o teto apainelado é guarnecido por magnífica obra em talha dourada, assim como as estantes, onde centenas de livros, impressos e manuscritos, demonstram o apreço da Igreja pela cultura e pela ciência. A decoração dos espaços internos começa então a dar vida à riqueza interior existente hoje na Igreja e no convento de São Francisco. A pintura do teto da portaria do convento, datada de 1774, é uma verdadeira relíquia artística. Nela está representada a perspectiva de José Joaquim da Rocha, expressão máxima do ilusionismo barroco, onde ao centro compõe-se uma apoteose à Virgem, que tem a seus pés São Francisco, Santo Antônio e outras figuras destacadas da ordem franciscana. Ladeado pelas portas que levam ao convento, situa-se um pequeno altar que sustenta a imagem do Criador da ordem.